Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. O meu nome é Douglas e hoje eu gostaria de abrir o meu coração para que as pessoas que se sintam tocadas, inspiradas, de alguma forma. Nossa, entrou uma ligação no meio do. Eu sempre. Isso sempre foi forte dentro de mim, sabe? Essa coisa de seguir o meu coração, de me sentir completo. E com os anos, eu acho que a gente vai ficando medroso e. Ou eu não sei se a gente vai sendo hipnotizado pela sociedade, pelas regras de como seria o correto. A gente vai começando a negar coisas dentro da gente, vontades, e a gente vai chegando à vida adulta e as pessoas vão esperando coisas e você tem que montar aquela imagem, né, para ser aceito, mas na verdade esse é um assunto muito difícil. Eu sei tudo o que acontece dentro de mim. Às vezes eu não sei, aí tento entender, mas para transmitir isso é meio complicado. O que acontece é o seguinte, gente. Eu tô vivendo de uma forma que eu não sei se é a que de fato eu quero. Eu não sei se é o que eu chamaria de felicidade. Ah, mas o que é felicidade? Gente, felicidade não é ficar gritando e rindo e falando para todo mundo que você é feliz. Não, felicidade é paz. Felicidade é calor no seu coração. Felicidade é preenchimento, sabe? Felicidade é o que te traz aquela sensação de tá tudo bem. Isso é felicidade. As pessoas confundem muitos conceitos porque elas não estão preocupadas em escutar o interior, mas elas querem escutar as definições exteriores, sabe? Elas querem se moldar conforme ao que é mostrado a elas. Mas o que eu entendo, pelo menos para mim, felicidade é isso. E é assim que eu quero me sentir. E eu fui seguindo a minha vida, sabe? Tentando achar o que onde eu poderia achar essa felicidade, né? Quando eu saí da Força Aérea, eu saí com uma desculpa já, né? Que eu queria ser médico, porque eu sou uma pessoa boa, então eu quero ajudar as pessoas. Olha o tombo que estava vindo. Daí, quando eu comecei a faculdade de enfermagem, porque eu queria ser médico, mas o que deu para começar no momento foi a faculdade de enfermagem. Era pública, foi o que eu tive de oportunidade, eu tinha planos de mudar depois, mas, enfim, detalhes. Eu cheguei no meio da faculdade e vi também que não era aquilo que eu queria. Que eu só estava pintando um personagem e eu comecei a tentar desvencilhar dessas formas, dessas falsas coisas o mais rápido possível. Eu não queria perder tempo, sabe? Então, no momento em que eu escolhi, eu não sabia que era falso. Eu não sabia, porque eu estava muito preocupado, sabe? Como eu ia ser aceito. E quando eu entendi, eu tinha coragem de mudar, entende?
E aí eu mudei. Nesse meio tempo eu era funcionário público, né? Porque eu tinha que ter um modo de sobrevivência, né? Eu tinha que ter uma fonte financeira. E por conta dos meus estudos na escola de cadetes, eu tinha uma base sólida para prestar um concurso daquele nível, né, de ensino médio, que é o que eu tinha no momento. E aí eu fiz o Enem e consegui ir para a faculdade de enfermagem. Mas ainda não era o que eu queria. Depois eu vi que eu só estava preenchendo uma coisa para o público, sabe? E aí eu fui para um outro emprego público numa outra cidade. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, na Secretaria de Fazenda, e depois eu fui para uma cidade menor, que eu queria um pouco de tranquilidade. Eu pensava que lá ia ser tudo bem. E foi um auê, porque eu fiz a prova e teve um problema porque não queriam me chamar, eu tive que entrar na justiça. Gente, são longas histórias. Mas talvez isso seja também já o universo, né? O seu espírito tentando te mostrar coisas, mas que no momento você não está maduro o suficiente para ver. E eu, de qualquer forma, eu consegui tomar posse do cargo naquela cidade. Gente, não durou um ano. Não porque eu pedi para ir embora, mas porque me mandaram embora. Não porque eu fiz também nada de errado, mas porque, como eu tinha ganhado na primeira instância, né, jurídica, aí o poder público de lá ganhou a segunda instância jurídica, então o chefe do Poder Executivo na época dessa cidade pôde me exonerar, né, em função da resposta judicial. E aí eu falei assim, Douglas, o que que você quer da sua vida? O que que você quer fazer? O que que te interessa? O que que te instiga? O que que te alimenta? E eu só, quando eu tinha quando eu começava a perguntar isso para mim, eu só pensava nas estrelas. Sabe aquelas imagens lindas de nebulosas, que as galáxias que a gente vê dos telescópios, né? Essas imagens do espaço, eu só pensava nisso. Só pensava nisso. Sabe, isso vinha na minha mente, como tá vindo agora, inclusive. E aí eu falei para mim mesmo, naquele minuto, eu falei, eu quero estudar o universo. Tinha sido mandado embora. Ainda estava naquela cidade, morando naquela cidade, preparando mudança para voltar para o Rio de Janeiro. Hoje eu não moro mais no Rio de Janeiro, tá? Mas naquela época sim. E aí eu perguntei, né? Fiz essa pergunta e me vinham essas imagens na minha cabeça e eu respondi: eu vou estudar o universo, eu quero entender o universo. Isso foi a primeira coisa que eu pensei, eu quero entender o universo. E aí, consequentemente, me veio essa segunda coisa, então eu quero estudar o universo. E aí, o passo seguinte, né, desse pensamento foi, já sei, naquele mesmo momento, eu vou fazer a faculdade de astronomia. E aí eu tive essa ideia, mas assim, era algo assim muito, sabe, não era tátil no momento. Eu tinha uma companheira na época e ninguém. Às vezes as pessoas tentavam me escutar, mas elas também estavam ansiosas, aí tentavam, então faz o que você quer, você não pode ficar parado, mas eu tava tentando me achar, entende? E tudo bem estar parado se você está se achando, tá bom? Não tem problema algum. E aí eu decidi, fui fazer o Enem novamente, escolhi astronomia na cidade do Rio de Janeiro, né? E comecei a estudar astronomia. Isso começou em 2012. Nós estamos em junho de 2025 agora. Tem mais de 10 anos, né? E eu ainda estou fazendo faculdade de astronomia.
Eu ainda estou na graduação. Tá quase acabando, mas é um quase que é um quase que nunca acaba, sabe? Ô, negócio difícil. Oh, angústia. Oh, teimosia, sabe? Eu não sei. É daí que veio a ideia desse vídeo, gente. É daí que começa essa coisa aqui. É por isso que vocês estão me vendo agora, tá? Chegamos ao ponto. Eu amo conversar, eu espero que, independente do ponto do que eu estou mostrando, em cada vírgula dessa conversa nossa, seja um insight, um toque, uma coisa, sabe? Uma faísca para cada um. E para mim também. E eu sou casado há 7 anos e... Não, eu não sou casado há 7 anos. Eu sou casado há 2 anos e juntando tudo dá 7 anos de relacionamento. Uma pessoa maravilhosa. E ela é estrangeira, tá? Ela não é brasileira. Ela é taiwanesa. Ela mora em Taiwan. Não mora em Taiwan mais, graças a Deus. Mora no Brasil, aqui comigo, nessa casa. Gente, são muitas coisas para contar. Vai ser um prazer enorme. Eu espero que isso realmente venha, sabe? E fique uma coisa bem feliz e forte, gostosa de se fazer. Mas o ponto hoje é... Ontem eu estava conversando com ela, como várias conversas que eu já tive em relação a isso, em relação a essa minha vida que eu tô me achando, sabe? Ai, tem um longo tempo assim que eu tô lidando com isso, que eu quero terminar. Tenho momentos que eu tô bem assim, que eu tô indo, mas logo vai em direção a não ter resultados, sabe? Começa a ficar difícil de estudar, de desenrolar a coisa. E é como se fosse assim, eu tenho uma sensação que não é uma coisa constante, entende? É uma coisa que, agora tá bom, mas de repente já tá logo lá embaixo, aí fica, até me recuperar, aí volta, aí eu tô bem. Então, eu fico assim, gente, é isso mesmo? Porque, sabe, quando o espírito, ele tá em... Quando você tá inspirado, tudo, por mais que trabalhoso que seja, mas você se sente feliz. Você se sente com prazer de fazer aquilo. Você se sente alimentado. Essa palavra que eu descobri agora de como colocar, né, nessa situação calha muito bem, sabe? Você se sente alimentado, satisfeito. É algo assim que tá te fazendo bem, entende? O cansaço físico vem, mas você se sente feliz. Você ainda pensa, estou ganhando para fazer isso. Que sonho, né? E não tá sendo assim, sabe? Eu tô tendo que persistir. Tá tendo persistência nisso, lá. Tipo, indo, agora eu tenho que persistir. Vai, tenta de novo, tenta de novo. Eu não tô falando que eu tô errado, na direção errada ou certa. Na verdade, eu tô tentando me achar. E eu queria contar uma coisa rapidinho que é muito importante, tá? Ah, quando eu estava nessa escola preparatória de cadetes do ar, no ano de 2002, era o ano de 2002, era o meu primeiro ano nessa escola, nós íamos ter uma prova no dia seguinte e eu estava estudando para essa prova. Lá nós tínhamos o costume de estudar à noite, né, por conta das atividades do dia, e nós varávamos noite estudando, e da minha sala de aula onde eu estava estudando, eu conseguia ver é, os meus colegas reunidos lá fora, olhando por uma coisa no céu, tá? E depois que eu terminei de estudar, eu fui pro alojamento, eu ainda... Eles ainda estavam ali, né? Ainda tinha uma reunião de pessoas, tinha entre 20 e 30 alunos ali.
Já eram umas 9 horas, quase 10 horas da noite, se eu não estou errado, porque o horário de silêncio era às 10 horas da noite e é por conta disso que eu estava acabando de estudar, eu estava indo dormir. E aí, quando eu cheguei ali naquele grupo, eles estavam olhando uma luz que estava distante no céu, no horizonte. A cidade da minha escola é Barbacena, então nós estávamos olhando nessa noite de Barbacena, interior de Minas Gerais, essa luz no céu. E era uma luz assim, normal, mas ela era curiosa porque às vezes ela mexia no horizonte, sabe? Ela fazia uns movimentos para cima e para baixo, pelo que eu me recordo. E aí era uma coisa legal, divertida, né, no momento, porque ela tava. Quando ela mexia, todo mundo ficava, ah, meu Deus, olha só isso e tudo mais. E. Mas chegou um momento que, mas é só isso aí, né? Então vamos embora que amanhã tem prova, tem que fazer, tem que engraxar sapato, tem que passar a farda, sei lá o quê. Mas, né, a noite é preciosa para descansar porque os dias lá eram puxados. E também o nível de amadurecimento e de adormecimento para tais coisas era muito grande, né? Então, assim, tá, é isso aí, tchau. E aí, quando eu estava me preparando, nesse mesmo dia, nessa mesma noite, alguns momentos depois, quando eu estava me preparando para ir para a cama, eu já estava vestindo a minha cirola, que ela fazia muito frio, né? Então eu já estava com meu pijaminha. E eu vi, o meu alojamento ele tinha uma sacada, né? E como era o alojamento do primeiro ano, ele era no andar superior, não tinha mais alojamento nenhum acima de nós. Embaixo era o segundo ano. E eu comecei a escutar um burburinho na porta do meu alojamento. Aí eu fui lá por curiosidade, né? Ver o que que era aquilo. E aí eu vi meus colegas ali olhando pro alto novamente. E aí eu fui prontamente instigado para olhar o que eles estavam olhando. E aí eu vi aquilo, eu vi uma coisa ali no alto, sabe? Devia estar uns 30 metros da gente, uns 20 metros, algo assim. E eu fiquei hipnotizado, a gente ficou hipnotizado só olhando aquilo, sabe? E aí, em coisa de minutos, aquilo soltou um facho de luz para os lados. Mas era um facho de luz controlado, sabe? Era como se fosse uma coisa que fazia assim. Tum, 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 tum. Mas não tinha nenhuma estrutura para fazer ter luzes aqui para elas irem acendendo e apagando, sabe? Era luz em movimento. Era como se eu mandasse luz para ali e essa luz fosse em um formato para aquela direção, mas não tem nenhum intermediário aqui para eu mandar essa informação para lá. E aí aconteceu isso. E eram arcos assim, tipo o sinal maior e menor da matemática. Era assim, aqui onde está minha cabeça era o objeto, e aí aconteceu isso. Tum, 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 sabe? E assim, rápido. Tum, 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 tum. Assim, pá, 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 pá. E aí, quando isso aconteceu, corre pra quem te vê. Sei lá como se fala isso. Corre, negado! Cara, eu corri, todo mundo correu. Como eu falei, o nível de amadurecimento era zero, né? E depois ninguém falou disso. Eu não sei o que aconteceu, gente. Foi meio que uma amnésia desse momento, sabe? Corri, dormi e a vida aconteceu, continuou. Mas ninguém continuou, ninguém falou sobre isso, sabe? Uma coisa estranhérrima. Ai, gente. Mas, gente, não foi sonho, tá? Isso foi verdade. E isso mexeu muito comigo, isso foi muito forte. Mas ficou num espaço do meu coração, da minha mente, sabe? Isso. E
Bom, enfim. Por que eu estou contando isso? Porque desde que eu comecei o meu caminho na astronomia, eu, eu, eu entrei na astronomia não com aquela coisa assim de cientista cético, de só enxergar os números e provar e... Não, eu entrei na ciência com um ponto de vista muito aberto, sabe? Assim, de... Eu sou... De mexer com... De deixar a espiritualidade em mim também, entende? E... Eu... Eu quero entender o universo, né? Mas além do movimento dos corpos ou da causa das coisas, assim, né? Eu quero dizer, além do resultado das coisas, né? Eu quero entender a origem, eu quero entender a semente, o cerne desse tipo de coisa. E é isso que me move dentro da astronomia. Eu fico... Eu sou muito curioso. Eu fico... Se vocês escutarem um barulho, é a minha esposa que chegou com a minha cachorrinha, tá? E é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, ela deve estar pensando... O que que tá acontecendo? Mas é como eu decidi fazer isso agora. E aí, eu tenho essa coisa, né, dentro de mim, uma intuição forte, sabe? De que eu quero mais do que os cálculos. Eu quero a ponte, sabe? Eu quero a ponte do que nos leva além do que a gente observa. E é por isso que eu ainda estou na astronomia. Eu quero... Eu sou esse tipo de indivíduo que quer deixar a espiritualidade e a intuição e essas coisas que a gente não sabe explicar me guiarem dentro do que eu posso oferecer, com o que eu tenho absorvido de conhecimento, sabe? Eu quero eu quero desvendar essa coisa que separa o material do não físico, entende? Eu quero chegar nesse ponto. E uma das coisas que eu mais amo dentro da astronomia, e é a minha paixão, são os buracos negros. E por que eles são a minha paixão? É porque desde sempre, para mim, dentro deles é onde acontecem coisas que não cabem aqui, nesse mundo que a gente vive, sabe? E é uma pressão atmosférica absurda, na verdade, gravitacional, né? E forças que a gente não entende, é tudo muito complexo dentro disso, sabe? Para quem não está familiarizado com isso, como deve ser a situação da maioria das pessoas, o buraco negro é como se fosse você pegar o bilhões de toneladas, sabe? E de alguma coisa e espremer num ponto muito pequenininho, sabe? Imagina você pegar o planeta Terra inteiro e você consegue comprimir ele num ponto assim muito, muito infinitesimal, como se fosse a cabeça de um alfinete, sabe? Tudo que você conhece, os países, o oceano, tudo, tudo, e você coloca dentro da cabeça de um alfinete, assim, ó, tá aqui, ó, tudo isso está contido aqui dentro. Isso é um buraco negro, sabe? A ideia de um buraco negro é isso. Então a gravidade ali dentro é muito forte. Então, assim, é algo que a gente não consegue entender, sabe? A luz não consegue sair desse local. Então, por que eu amo buracos negros, né? É porque eu penso que é a entidade material, né? É algo que a gente pode ver, entre aspas, a gente sabe que está ali, né? E que não é misterioso, não é, esotérico, né? Essa palavra é muito legal, eu gosto de... Não estou falando isso com nenhum preconceito, tá? Mas
É algo que não é assim que depende só da nossa credibilidade, sabe? Como a gente fala, eu acredito em Deus. Eu acredito numa inteligência maior, independente do nome que você dê, mas eu acredito também, tá? Mas é algo que a gente não está só analisando ou escolhendo acreditar, mas é algo que está ali. Você não tem escolha. Então, eu acho isso fantástico. Então, assim, é algo que mexe com o extraordinário, que a gente não tem na nossa vida normal, mas que está ali. Não é algo que está na imaginação, entende? Então é por isso que eu amo buracos negros. Eu acredito que ali, eu posso estar completamente errado, mas eu acredito que ali vai ser uma fonte de entendimento para o espiritual, outra dimensão, ou o que quer que a gente queira chamar, sabe? Então, é por isso que eu sou curioso em relação aos buracos negros. E desde então é isso que me sustenta dentro da astronomia. E eu quero entender, eu quero continuar, mas eu me sinto sempre, sabe, assim, exausto. Me sinto, às vezes, que eu tô dando murro em ponta de faca, que eu fico sendo reprovado, sabe? É, as aulas não são empolgantes. É, mas isso aí é assim, você tem que ter força. Gente, eu tô conversando aqui de alegria, eu não tô conversando do mundo normal, tá? Eu não tô conversando sobre a vida normal, até porque esses conceitos a gente tem que tomar cuidado, né? Mas eu tô conversando sobre a potencialidade do nosso ser. É aonde eu quero chegar com esse bate-papo todo. É, eu, eu não tô falando o protocolo, entende? Eu não tô falando, mas você tem que ir, você tem que enfrentar, tem que ser, é assim que é. Tem que fazer. Essa coisa de tem que, é assim que é vida real. Não, 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 não. Não, isso não cola mais pra mim, tá? É, exatamente o ponto do vídeo é esse. Eu quero entender o que o meu espírito quer falar comigo. Sabe, eu não me sinto alimentado. Eu não me sinto satisfeito com como eu tô levando a minha vida. Como às vezes acontecem uns episódios legais, sabe, que eu fiz essa prova, eu consegui vencer, né? Mas assim, é aquele episódio, mas eu acho que precisa de algo diferente, eu acho que precisa de uma coisa. Isso não é só no ser de quem está falando com vocês, mas isso é nas instituições. A gente precisa de um salavanco, sabe? Pro novo que está vindo agora. Não está dando mais para sustentar com, com o que foi sempre. Entende? Onde eu me sinto alimentado é falar sobre, entrar na ciência com espiritualidade, falando de ETs, sabe? Falando de espíritos, mas não tô falando de ETs de outros planetas, entende? Eu tô falando de um conceito mais avançado. Eu acredito em vidas em outros planetas, entende? É, mas não é desse tipo de ET que eu tô falando. Eu tô falando de seres que viajam entre dimensões, em seres que têm conhecimento desse tipo de coisa. Eu tô falando de misturar a nossa ciência com isso, de abrir um ponto de vista para isso, entende? De misturar o nosso aprendizado do dia a dia com possibilidades sobre esses assuntos, entende? Tô falando de colocar as sensações que a gente sente, né? Colocar o nosso espírito. Gente, eu tô falando de tanta coisa aqui que podia dar assim seminários inteiros, sabe? E eu espero ter a possibilidade de conversar sobre cada coisa detalhadamente, degustar e
mexer como eu quero e instigar essas conversas em cada episódio que talvez eu vá gerar esse canal, eu não sei, mas eu quero isso, sabe? Eu quero. Tem muita coisa, tem muito tempero faltando nisso, nessa nossa realidade, sabe? A vida tá me instigando para isso, entende? É, eu quero. O meu intuito é talvez trazer o que está acontecendo e o que eu estou conseguindo fazer, desbravando isso para nós aqui, né, para todo mundo. Mas eu quero talvez me achar primeiro, eu quero entender como eu posso colocar isso, o que eu quero fazer também nisso. Eu quero ver se eu posso trazer isso também aonde eu estou trabalhando no momento, né, aonde eu, como eu estou no meu lado profissional, no momento eu sou um estudante, existe muito preconceito, mas eu sinto que eu tenho que ficar colocando essas duas coisas em contato. Senão não é o suficiente para mim, sabe? Ficar engolindo aquele beabá, aquela matemática, aquele cálculo, só para fazer uma prova para passar de semestre e ser aprovado. Isso está muito pobre. Isso está muito desanimador. Isso está muito sem graça, sem cor, tá entendendo? E eu não quero ser um sobrevivente da área acadêmica que tem que ficar publicando inúmeros artigos só para continuar cultivando a minha carreira ali, para ter um local naquela universidade ou para galgar algum local na sociedade acadêmica, sabe? Não, eu não quero isso, isso é muito pobre para mim, tá bom? E quando eu digo pobre, eu não tô me desfazendo, mas porque tudo tem sua importância, mas eu tô falando para mim, isso não tá me cativando o suficiente. Eu quero eu quero a gente estava falando sobre pioneirismo ontem, né? Quando a gente estava conversando essas coisas, minha esposa disse: "Ah, talvez você seja um pioneiro nisso." Eu não sei, mas eu tô tentando ver onde eu estou indo, onde eu vou naturalmente, onde eu consigo andar aproveitando a viagem, porque andar só para chegar no cume tá difícil pra caramba. E eu quero viver a alegria a todo momento. Eu não quero só esperar um dia, um objetivo acontecer, sabe? Eu quero fazer essa coisa. Eu quero misturar tudo. Eu quero ter carta verde para falar isso sem papas na língua e conversar com quem esteja interessado também, sabe? Trocar ideias e nessa intuição do porquê eu escolhi estudar astronomia, mas também é, alimentar isso com o que eu recebo agora de, de euforia, sabe? Dessa coisa de espiritualidade, de ET, disco voador, seja lá o que for, sabe? Portal. E é assim que eu gosto de conversar sobre a ciência, sobre a física quântica, não só para ficar falando como resolver um problema, sabe? Que cai na prova, sabe? Eu quero isso, gente. Eu quero essa cor, eu quero esse tempero na minha vida, senão não consigo mais andar, entende? Então talvez, acho que eu vou encerrar aqui porque eu já consegui talvez melhorar um pouquinho, mas ainda estou precisando. É uma coisa muito forte dentro de mim, que eu estou me sentindo muito frustrado em estar só levando naquele preto e branco sem graça. Eu tenho que botar isso em prática, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou declarando isso aberto agora, sabe? Vai ser assim, daqui para frente. E é, eu vou ver como isso vai se suceder, como se isso vai realmente me manter na ciência e era isso que faltava, ou se eu tenho que seguir um caminho diferente. Eu só sei que eu tenho que escutar isso que está berrando dentro de mim, entende? E é isso. Ai, obrigado. Eu quero conversar mais.
E a partir daí, já que vocês entendem um pouco mais da minha realidade, a gente vai começar a discernir os pontos e começar de fato para valer o que está vindo, tá bom? Vamos começar a fazer essa esse terremoto começar a vir, tá? A gente está num momento de muita transformação, tem muita coisa acontecendo no planeta e não dá mais para abafar isso do que eu tô sentindo, e eu tenho certeza que tem muita gente que tá sentindo muita coisa também com a sua vida, o que eu faço, eu não tô muito bem, eu tô satisfeito, eu não tô. Gente, tá tudo envolvido, tá? Não é só astronomia, tá tudo envolvido, é a intuição, para onde a sua vida tá te chamando, tudo isso a gente está conversando sobre espiritualidade. Espiritualidade é tudo. São os chamados, é onde você está se sentindo triste, é onde você está se sentindo feliz, é o que você quer, é o que você intui, é o que. Tudo tem essa contribuição. É tudo. Você está vivendo isso agora, você está sentindo uma coisa, então é porque você está dentro da espiritualidade, tá? É isso. Espiritualidade é vida. E eu quero colocar a minha vida nesse trilho, tá bom? Um beijo e é isso aí.